seguinte, hoje sim, hoje aconteceu, hoje o Real Madrid venceu um jogo que jogou bem e que bom. Então, vamos para análise desse vídeo de Real Madrid e Mônaco, que o Real venceu de 6-1. Vamos para a intro de novo. Ronaldinho, sucesso! É o seguinte, rapaziada, hoje o Real Madrid jogou contra o Mônaco pela Champions League e hoje teve aquela pressão de sempre que o Real Madrid tem nessa temporada, que é ganhar um jogo. Porque o Real Madrid veio de um momento muito complicado, não dá para se dizer na temporada, porque veio de uma derrota numa final contra o Barcelona e perdeu por 3-2. Vocês têm um vídeo aqui no canal falando sobre o jogo, você vê minha frustração toda. Hoje esse vídeo não tem raiva minha não, graças a Deus, não tô bem pra raiva. E teve um jogo de terça ou foi quarta, eu não vou lembrar agora, mas teve um jogo contra o Albacete pela Copa do Rei, perdeu de 3-2. E aí, desde aquela final, desde aquele vídeo meu, que só foi lançado sexta, porque teve problemas aí, que não deu pra lançar no dia ou no dia seguinte, só que eu acho que provavelmente esse vídeo vai ser lançado já amanhã, então tudo certo. Enfim, desde aquele vídeo, o Barcelona, o Real Madrid tinha demitido o seu técnico, que era o Xabi Alonso. Saiu depois de pressão muito grande, jogos ganhos, mas sem, como é que eu posso dizer? Enfim, vinha de jogos ganhos, mas não convincentes, e aí perdeu alguns importantes, perdeu os meio que porque perdeu, porque são times que não é para perder, assim dizer, né? Já que é o Real Madrid, mas perdeu e Xabi Alonso não aguentou durante quase 8 meses de trabalho do Real Madrid. E aí o Real Madrid já tem um novo técnico, que é o Álvaro Arbeloa, veio do Real Madrid Castilha, que é o time da base do Real Madrid. Não sei muito dele, né, tipo, a carreira dele como técnico, nem de jogador, mas ele já foi jogador do Real Madrid durante 7 anos no Real Madrid, tem Champions e tal, mas eu não sei muito da carreira dele no time de base. Eu não acompanho o time de base do Real Madrid, apesar que eu gosto do Real Madrid principal, mas eu não acompanho do Castilha, mas não sei dizer. Mas assim, quando ele veio, foi contra o Albacete. Ele só teve 2 dias para treinar, ou seja, na verdade não, um dia. O Xabi Alonso foi demitido na segunda, o jogo foi na quarta. E aí ele teve que treinar terça-feira porque teve essa problemática toda na segunda. Então não teve como ele ter treinado o time um dia só, para o time se acostumar com o esquema, e não funcionou. O Real Madrid perdeu. Depois a gente viu um jogo contra o Levante, que é para ser um jogo até tranquilo, mas o que a gente viu foi diferente. O Real Madrid tem que fazer algumas jogadas boas, tem que fazer umas jogadas que dão frustrantes para as pessoas, mas ganhou no Levante de 2-0. E agora vem esse jogo aqui, contra o Mônaco, e aí muda tudo. Cara, esse jogo eu acompanhei. Vocês devem ver que meu cabelo tá molhado porque eu tomei banho. Porque eu tava em fora de casa, eu tava assistindo o jogo fora de casa. Olha como eu sou. Mas assim, cara, foi um jogo assim que nos primeiros minutos, assim, até uns 3 minutos aí, era muito equilibrado. Aí, aos 5 minutos, de uma tabela doida, troca de passe muito boa do Real Madrid, gol de Kylian Mbappé. E agora que eu lembrei alguma coisa, eu não falei as escalações, né? É difícil aqui, né? Calma, tá? A escalação que foi do Real Madrid, eu vou ter que contar de cabeça, porque eu esqueci de colocar aqui. A escalação foi Courtois, Valverde de lateral direita, Asensio e Hauser na zaga, Camavinga de lateral esquerdo, que é uma coisa que o Ancelotti fazia na época que estava lá. O Ancelotti botava o Camavinga na lateral esquerda, só que o Xabi Alonso não colocava, ele colocava o Carreiras, porque o Carreiras é um pouco melhor nessa posição, mas tinha o Fragacete, lá grandes coisas, que não conhece, e o Mendy tá machucado, então
sabe disso. E também não sei porque o Carreiras não foi nesse jogo, né? Tá lesionado, também não sei, desculpa. Enfim. E aí, mais pro meio campo, a gente tem a Arda Güler de meia pra direita, que é a posição que ele mais gosta. Temos o Tchouaméni mais pra volância e o Bellingham na meia esquerda. E aí o ataque, Vini, Mbappé e Mastantuono. Era o 4-3-3. E, cara, botar o Mastantuono aqui e o Arda Güler aqui foi uma boa decisão, porque os dois jogaram muito hoje. Os dois jogadores, o Mastantuono e o Arda Güler, jogaram muito bem juntos aqui nesse lado direito. E assim, cara, foi um jogo muito bom do Real Madrid. Como eu disse, 5 minutos abriu o placar, com o gol de Kylian Mbappé. Um toque de passe muito legal do Real Madrid. Teve um passe do Mastantuono na direita. O Valverde domina e passa para o Mbappé, que faz o primeiro gol. O Mbappé pede desculpas a torcida, né? Porque é esse jogador do Mônaco. A verdade dele foi ele cresceu lá no Mônaco, né? Ele já era um ídolo de seleção do Mônaco. Passou um tempozinho aí, beleza, Real Madrid 1-0. Show de bola. E aí quando vai passando, cara, acho que foi uns 30 e poucos minutos de jogo. O jogo em si, antes desse tempo que eu acabo de dizer, que eu não vou lembrar agora, o jogo estava bem mais, voltou a ser mais equilibrado. O Real Madrid tendo melhores chances e o Mônaco chegava com perigo, mas não criava muita coisa. Já o Real Madrid é diferente. Chegava bem, criaram umas chances perigosas, mas que também não afetaram bastante a vida do goleirão. Mas, passando mais o tempo, tem um belo contra-ataque. Depois de uma jogada do Mônaco, que acaba em desarme do Camavinga, que estava na lateral esquerda. Ancelotti aí, brincadeira. Camavinga recupera a bola, sai correndo, passa pro Vini, o Vini passa pro Camavinga, o Camavinga dá de letra pro Arda Güler, que passa já de primeira lá pro Vini, que a bola é espetacular, o Vini correndo, passa na linha da bola, o Mbappé tava lá e faz o segundo gol. Uma jogada sensacional. Cara, o Real Madrid nesse jogo veio motivado, não é possível. Porque o Real Madrid, desde os jogos que eu vi, nesses 3 últimos jogos, que foi contra o Barcelona, o Albacete e o Levante, e os outros últimos, não era assim que eu via. Beleza, teve jogo que o Real Madrid saía bem na bola. Pô, você pode ver muito, não vou lembrar de cabeça aqui, mas teve jogo sim que o Real Madrid saía bem na bola. O Borussia Dortmund lá, o Copa do Mundo dos Clubes, estava bem, o Real Madrid contra o Salzburg estava bem, a Juventus era mais ou menos, o PSG ninguém fala. Aí contra o Pachuca foi mais ou menos, mas deu uma melhoradinha. Aí tem o jogo do Barcelona, que o Real Madrid fazendo não, contra o Atlético de Bilbao, que também fazendo não. Assim, o Real Madrid estava motivado hoje. Tanto que o placar é o quê? 6-1. Bota aí, estampa na tela de tudo. 6-1 pro Real Madrid. Enfim. Então, aí o Real Madrid tocava lá, fazia aqui o segundo gol e a gente acaba o primeiro tempo. Eu tava tentando lembrar aqui, porque, cara, quando eu tava vendo o jogo, eu tive que parar no momento de ver o jogo, quando eu tava fazendo esse bagulho lá. Eu parei para ver o jogo, quando eu recebi a notificação do celular que o Real Madrid faz o terceiro. E aí eu tive que pegar o replay para ver como foi o terceiro gol. Mano, é muito doido isso. Mas eu tava fora de casa, tava vendo o jogo, não tava vendo o jogo em casa, mas tava vendo o jogo fora de casa. E aí eu tive que ir assistindo pelo celular. Mas eu consegui o terceiro gol. E o terceiro gol foi tipo uns 40 e poucos minutos, ou foi uns 50, não vou lembrar. Que o Vini, nesse jogo, ele tava doido. Ele falou assim, cara, eu tenho que jogar bem nesse jogo pra eu ganhar moral pela torcida. Quanto o Levante, cara, vocês tinham que ver, o Bernabéu só tinha vaia. Era vaia, que eu nunca vi vaia tanto na minha vida de ver futebol. Nem aqui no Brasil eu vi tanto assim. E apesar que o Brasil tem tanto, mas eu nunca vi isso no Brasil. Mas, mano, nem no Real Madrid eu vi tanta vaia. Mas era vaia demais, cara. Era muita vaia, principalmente para o Vini, que era mais vaia ainda, porque o Vini tava sendo muito cobrado. E eu acho justo mesmo, porque o Vini, cara, nessa temporada não é o Vini que a gente conhece. Desde a temporada passada, na real, não é o Vini que a gente conhece. Tanto com a chegada do Mbappé. O Mbappé tomou-se um lugar do time ali. O cara tá sendo um protagonista, né? O Mbappé é o protagonista agora do Real Madrid. Mas era um monte de vaia no time
que não sabem mais. Mas hoje, o Vini veio motivado, faz mais uma assistência, é a segunda dele contra o Massantuono. E o Massantuono pega a bola muito bem pro passe dele e faz o terceiro gol. Minutos depois, o Real faz o quarto. E aí, com uma bela jogada do Vini, ele passa por todo mundo, bate, a bola acaba pegando no zagueiro do Mônaco e faz um gol. Mas aí a Champions contou com o gol contra. Mas a assistência veio do Vini, ou seja, foram 3 assistências pro Vini. Ou seja, já tava 4-0 pro Real. 4-0 pro Real. Minutos depois, aos 60 e pouco, o Vini de novo, depois de uma bola recuperada do guarda-goleiro de carrinho, o Vini pega a bola, tenta passar por 2 zagueiros, chuta uma paulada, bate no ângulo e faz um golaço. 5-0, mais um gol do Vini. O Vini se torna agora, com 3 assistências da Champions, o Vini se torna o maior jogador da assistência da Champions League do Real Madrid. Cara, vocês têm noção disso? Com apenas 25 anos, o Vini tem isso. O Vini, ele é o maior jogador com mais assistência do Real Madrid. É absurdo. Ele é o maior artilheiro brasileiro do Real Madrid e é o cara que tem mais assistência pelo Real Madrid. É absurdo, cara. É absurdo. Eu não sei onde tá o Toni Kroos, porque o Toni Kroos era demais. E Modric também, Casemiro também. O Vini foi aí. Cara, que partida do Vini, que partida do Real Madrid. O Real Madrid muito ativo, não só pelo placar que tá aqui agora, muito ativo, muito top. E aí o Mônaco faz um gol, que eu nem vi esse gol aí. Me perdoa mesmo, mas eu não vi esse gol. Quem torce pro Mônaco? Desculpa, eu não vi. E aí depois de perto pro final do jogo, teve uma jogada onde o Pérez recupera a bola e faz o 6º gol. E aí acaba o jogo. 6-1 para o Real Madrid. Cara, o que eu tenho para falar sobre o Real Madrid nesse jogo? O Real Madrid jogou muita bola. Hoje foi um Real Madrid diferente do que a gente viu nos últimos jogos. É um Real Madrid que competiu mais nesse jogo, competiu bastante. É claro, devia ter competido nos outros jogos, mas esse aqui estava bem focado. E é óbvio, né? É Champions League, tem que ser disputado mesmo. Champions pro Real Madrid, você já imagina, é que eu não tenho aqui, né? Mas você sabe, né? Tem o número 15 aqui nessa camisa aqui, que eu não tenho aqui porque essa camisa de torcedor eu não peguei. Assim, tipo. Mais um Real Madrid veio com tudo nessa Champions agora, e agora ocupa o 2º colocado da Champions, mas claro que pode mudar porque ele tem o jogo de amanhã. Gente, vitória do Real, felicidade pro torcedor madridista, graças a Deus, e é isso, valeu e fui!